Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex, a instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje recebe Abner Soares, sócio da CIS Soluções Cooperativas, uma empresa voltada à estruturação de negócios. Ele é contador por formação, pós-graduado em Direito Civil, Negocial e Imobiliário e com especialização em Finanças e Controladoria. Abner Soares é a segunda geração de uma trajetória profissional de 39 anos. Meu amigo Abner Soares, uma satisfação imensa bater esse papo com você, entrevistar você hoje, recebê-lo hoje para essa conversa que vai ser extremamente produtiva, extremamente útil para o nosso telespectador e telespectadora que está assistindo o programa de hoje. Renovo os agradecimentos por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, Nelson. Abner, você é a segunda geração de uma empresa que goza de muito conceito na estruturação de negócios. Fale um pouco sobre essa trajetória. Na verdade, a gente tem 39 anos, vamos completar aí 4 décadas de atuação. É uma empresa familiar onde eu sou a segunda geração do negócio. O negócio foi concebido pelo meu pai, Cornélio Soares, e a gente iniciou a nossa trajetória dentro dos moldes normais de escritório de contabilidade, né? Um foco muito no varejo. A empresa cresceu muito durante esses 40 anos dentro da condição normal, atuando em todos os segmentos, em todos os portos empresariais. Teve um momento de ruptura, e aí foi uma mudança de cultura, onde ele emplacou um planejamento estratégico que chamamos reduzir para crescer. Parece até, de certa forma, antagônico, né? Como reduzir para crescer? Então a gente criou um novo perfil de atuação, onde nós tínhamos uma carteira de mais de 150 clientes e reduzimos para apenas 20 clientes. Naturalmente isso não foi um movimento que se realizou dia para a noite, mas dentro de um planejamento estratégico, e foi um dos movimentos mais importantes da nossa empresa, porque a gente passou a atuar de forma verticalizada. A gente saiu de um perfil atacadista, onde atendíamos a todo o mercado de toda forma, e passamos a atuar de uma forma mais artesanal. Mais artesanal no sentido do conceito, do critério, do rigor, atuar dentro da condição do negócio do cliente, né? E aí surgiu a estruturação dos negócios, porque a gente não passou a realizar mais a gestão contábil apenas, né? Passamos a trabalhar, atuar nos fluxos de caixa, produção, controles internos, passamos a ter uma cadeira no conselho de cada cliente, né? Trabalhando de forma proativa e preventiva. Então essa é a forma que nós atuamos no mercado. Paralelo a isso, surgiu, por gravidade, com toda essa expertise, algumas atuações de consultoria de alta performance, que chamamos, né? Então atuamos principalmente em M&A, aquisição, fusão, cisão de operações estruturadas, bem como trabalhos de sucessão familiar. Então esse é o conceito e é o que nós trazemos até os dias atuais nas nossas operações. Seu pai tem sido pessoa importantíssima na sua formação profissional. Diga mais alguma coisa sobre a influência dele na sua formação, no seu crescimento profissional. Sem dúvida. Minha formação profissional, eu tive uma grande vantagem e oportunidade que, na verdade, poucos tiveram, né? Na verdade, foi de conviver uma relação não só afetiva de pai e filho, mas, acima de tudo, de empresarial. Aos 13 anos, ele já
me levava ao escritório para entender, porque isso foi uma realidade que ele vivenciou ainda, jovem na cidade onde ele nasceu, em Açu. E a partir dos 15, 16 anos, passei a atuar de forma efetiva. E eu não entendia naquela época, mas ele implantou uma estratégia comigo, que foi eu ter a condição de atuar em todos os setores da empresa. Setor financeiro, setor tecnológico, setor fiscal, recursos humanos, contabilidade. Então isso me proporcionou uma visão multidisciplinar do que era o negócio da família e que de fato isso me trouxe nessa condição, estrategicamente, um conhecimento muito valioso dessas operações, né? Até hoje é o meu grande mentor, é a quem eu recorro a todos os momentos de aconselhamento, todas as questões estratégicas dos nossos negócios. Ele é a figura a quem eu primeiro recorro. Hoje estou à frente dessa empresa, que é a CES Soluções Corporativas, voltada para a gestão do negócio, e com isso possibilitou ele realizar um grande sonho, que foi também atuar no mercado imobiliário. Então hoje ele está mais voltado ao segmento empresarial na área de loteamentos, incorporação e construção de casas, e eu estou tocando dentro da estrutura familiar a operação de gestão de negócios. Que beleza, eu quero aproveitar e mandar um abraço para Cornélio, seu pai, Cornélio Soares, que eu tenho certeza absoluta tem que estar assistindo essa entrevista, esse nosso bate-papo, e deve estar achando muito bom que o filho realmente tenha e continuará tendo, sem dúvida alguma, êxito, o mesmo êxito que ele teve na vida. Durante esses 40 anos de trajetória da sua empresa, significou a mudança do pensamento sobre contabilidade. O que é que a contabilidade mudou nesse período? Nelson, foram inúmeras mudanças, né? A contabilidade ela sofreu uma série de mudanças que aqui não daria para traçar todas, mas eu trago aqui 3 pontos que acredito ser os mais importantes, que foram momentos marcantes da contabilidade. Primeiro ponto, a contabilidade fiscal. E, na verdade, o Brasil, a nível de fiscalização, ele é um modelo internacional para diversos países do mundo inteiro, né? Nós temos hoje os sistemas mais sofisticados de fiscalização eletrônica. O que é que eu quero dizer com isso? A título de exemplo, hoje a Receita ela detém, se não de todas, da maioria das informações, operações financeiras, imobiliárias, propriedade, que o contribuinte, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, realiza. Se um contribuinte vai a uma imobiliária comprar um imóvel na planta, a incorporadora ou loteadora ou construtora, ela remete à Receita Federal uma declaração chamada de IMOB, com todas as informações referentes àquela venda. Se o contribuinte vai ao cartório lavrar uma escritura pública de compra, o cartório remete à Receita Federal todas as condições daquela escritura e contratual. Se o contribuinte realiza uma operação financeira em espécie, a instituição financeira informa a Receita Federal uma declaração chamada de IMOF, com todas as características daquela operação realizada em espécie. Então perceba que hoje o nível de informação e detalhe, a Receita ela detém praticamente em tempo real e de forma muito analítica. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a adesão ao Brasil às normas internacionais de contabilidade. E aí eu chamo a atenção, que para mim é um dos pontos primordiais. O Brasil hoje, ele adotou um padrão de uma contabilidade que é feita na União Europeia, que é feita na América do Sul, que é feita na América do Norte. Isso é muito valioso porque passou a ter uma linguagem universal. Então, para as empresas que precisam captar recursos, seja estrangeiro, seja local, você tem uma contabilidade que é mais transparente, você tem técnicas contábeis que representam a realidade econômica, financeira e patrimonial, e você facilita ao usuário da contabilidade uma interpretação, muito por técnicas que não existiam na contabilidade tradicional brasileira, a título de avaliação a valor justo, teste de recuperabilidade, uma série de técnicas contábeis que apresentam as demonstrações financeiras uma realidade mais próxima do que representa a companhia. Então esse é o segundo ponto e para mim um dos mais importantes. E o terceiro ponto, e isso temos um caso recente, é
as regras de conformidade e auditoria, né? Então, perceba, a gente tem uma contabilidade fiscal, passou a ter uma contabilidade societária que não olha mais apenas para pagamento do imposto, mas olha para a operação da companhia, e temos a figura das regras de conformidade e auditoria que valida tudo isso. Então, é um ciclo. A auditoria ele fecha essa segurança para que os investidores, os acionistas, os sócios, as instituições financeiras possam investir, captar recursos de forma mais segura. Nós passamos 2 anos e meio dentro de uma pandemia. E seria interessante ouvir você sobre como a contabilidade se comportou nesse período pandêmico que afetou todo mundo. Pessoa física, pessoa jurídica, empresários e empresas. De fato, a pandemia foi devastadora em todos os segmentos. Eu acho que poucos segmentos não sofreram com a pandemia. E a contabilidade ela teve um papel muito importante, sobre 2 aspectos na minha avaliação. Primeiro, porque as companhias que tinham contabilidade no modelo que a gente está trabalhando, com demonstrações financeiras auditadas por Big Four, que são as grandes empresas de auditoria, com transparência, com regras de conformidade, permitiu a elas, nesse momento de necessidade de fluxo de caixa, oxigenar a operação através de captação de empréstimo, seja via mercado financeiro, seja via investidor. Então, as demonstrações contábeis bem elaboradas, auditadas, com regras de conformidade, permitiu que essas empresas, nesse maior momento de dificuldade, oxigenassem a sua operação, seja para pagamento de folha, seja para pagamento de estoque, enfim, conseguir manter a operação. O segundo momento, tão importante quanto, foi a possibilidade do uso das ferramentas que o governo lançou à época, né? Redução de jornada de trabalho, redução de custos com encargos sociais, postergar pagamento de impostos para que equilibrasse esse fluxo de caixa. E toda essa operacionalização se deu naturalmente por meio das empresas de contabilidade. Então, esses 2 movimentos, captação de recursos e a adoção aos benefícios que o governo lançou, eu acredito que foram os grandes movimentos que a contabilidade conseguiu contribuir para as empresas que permaneceram no mercado. Perfeito. Não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Você que é empreendedor da Zona Norte, sabia que o Sebrae agora está bem pertinho e com toda a estrutura de um dos maiores shoppings de Natal? A loja do empreendedor reúne tudo o que é preciso para abrir ou regularizar uma empresa junto a todos os serviços do Sebrae. É tudo o que você precisa para aperfeiçoar o seu negócio com ajuda especializada. Zona Norte, visite a loja do empreendedor, uma iniciativa Sebrae e Prefeitura do Natal. Por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite, Posto Pinheiro Neópolis, Posto J Flor 2 Quintas, Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado, Posto Boa Praça Alecrim, Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon, a sua satisfação é o nosso combustível. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi.
Você sabe por que vale muito ser Unifacex? Somos uma instituição potiguar que atua no mercado há 50 anos, trabalhando a serviço de uma educação de qualidade e inovação. Fomos eleitos o melhor centro universitário do Brasil por 2 anos consecutivos. Acreditamos que o ensino de qualidade se faz com uma boa estrutura e um corpo docente qualificado. Por isso, oferecemos aos nossos alunos uma formação completa, aliando teoria e prática por meio da nossa estrutura, que conta com biblioteca, laboratórios equipados para todas as áreas do conhecimento e as clínicas escolas de fisioterapia e odontologia. O aluno também recebe todo o suporte necessário para o ingresso no mercado de trabalho, através do nosso programa de estágio, garantindo toda a segurança necessária para o seu início de carreira. Venha nos conhecer e dar início à sua graduação. Já estamos com matrículas abertas. Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos ao bate-papo, à entrevista com Abner Soares. Meu amigo Abner, qual a sua avaliação e as lições que podem ser extraídas desse episódio Lojas Americanas? Nelson, aqui eu não vou criar um juízo de valor porque esse processo ainda encontra-se em investigação e eu acredito que deverá ter um desfecho muito em breve. Mas o que é que a gente observa? As regras de controle, uma empresa, uma companhia como a Americanas, ela tem uma série de regras de compliance e de auditoria. E é uma auditoria muito verticalizada, porque são empresas que estão na bolsa, então tem uma série de investidores, bancos e etc. e tal. E esse fato eu só posso remeter a 2 conjecturas: negligência ou fraude. Veja, não estou querendo juízo de valor, mas me remete a essas 2 coisas por um passado muito próximo. 2007, a gente lembra da crise do subprime, que aconteceu nos Estados Unidos, e foi algo muito semelhante. E essa crise, por gravidade, refletiu em todos os países, inclusive no Brasil, na atividade imobiliária, uma das maiores crises imobiliárias da história do mundo e, por consequência, no Brasil. E aquela crise se deu de um fato muito parecido. As empresas, aquelas agências de rating, de classificação de risco, por uma questão de fraude, classificavam títulos de créditos que não tinham lastro, que não valiam absolutamente nada, como um bom título de investimento. E isso trouxe por cadeia toda uma crise no mercado imobiliário. Então, a condição como a Americanas, que não é igual, mas é parecido porque ela sofreu um processo de auditoria, e o fato específico da Americanas diz respeito à compra de mercadorias que eram quitadas com empréstimo bancário, mas esses empréstimos não eram contabilizados nas demonstrações financeiras, causou uma ausência de obrigação na contabilidade, que hoje se fala entre 40 e 50 bilhões de reais. Né? Então perceba, reforça-se ainda mais a necessidade e a importância dos sistemas de controle e das auditorias para que todo esse processo de contabilidade fiscal e contabilidade societária se demonstre com uma realidade mais precisa possível em relação aos aspectos patrimoniais, financeiros e econômicos das companhias. Abner, nós estamos perto de entregar a declaração do imposto de renda. Quais as novidades no imposto de renda para este ano 2023? A grande novidade esse ano
é que os contribuintes poderão, a partir do primeiro momento, baixar sua declaração já pré-preenchida. O que isso quer dizer? Antes, a gente já experimentou essa realidade no ano anterior, mas não na data de início. No decorrer do período, a Receita foi disponibilizando para que o contribuinte pudesse baixar uma declaração pré-preenchida e poder conferir apenas e ajustar aquilo que for necessário. Esse ano, já a partir do primeiro momento, vai haver essa possibilidade. A Receita prorrogou o prazo, ela aumentou o prazo de entrega, que vai até 31 de maio, porque existe uma declaração anterior à declaração de imposto de renda. O prazo é até 31 de maio de 2023. 2023. Isso. E com isso, existe uma declaração anterior à declaração do imposto de renda que as empresas fornecem para a Receita Federal toda a informação de rendimentos e impostos retidos na fonte, que essa informação é quem vai para a declaração do imposto de renda. Então, como ela mudou esse lapso temporal, vai permitir que os contribuintes, de fato, a partir do primeiro momento, já consigam baixar a sua declaração pré-preenchida, que isso é muito bom, é muito positivo, porque evita erro, evita a ausência de informação, mas naturalmente a gente sempre chama a atenção para a conferência, não basicamente baixar a sua declaração e remeter. E o segundo ponto é a declaração de pensão alimentícia. As pensões alimentícias que anteriormente era considerado como rendimentos tributados, a partir desse ano ela vai se considerar como rendimento isento. E isso já está ajustado na declaração de imposto de renda desse ano. Que aspectos precisam ser observados na atual declaração de imposto de renda? Os principais aspectos, eu sempre trato a questão da cultura do brasileiro. Eu até chamo a atenção a isso porque é sempre um calcanhar de Aquiles, principalmente para os profissionais da área de contabilidade. O brasileiro tem em seu DNA sempre deixar a entrega para os 45 minutos do segundo tempo. E apesar da facilidade que a gente detém hoje da declaração pré-preenchida, naturalmente tem que se validar todas essas informações. Informes de rendimentos, comprovantes de pagamento de plano de saúde, dependentes em relação a alimentados ou filhos, aquisição de bens patrimoniais, rendimentos de aplicações financeiras. Então perceba que existem diversas informações que deverão ser complementadas ou preenchidas. E é muito comum, nesse período, os contribuintes remeter ao profissional da contabilidade 30%, 40%, 50% das informações e mandar o remanescente posterior. Só que com esse remanescente, sem esse remanescente, naturalmente, o contador não tem como finalizar a declaração e, inclusive, escolher a melhor opção de tributação para o contribuinte. Se será a opção pelo modelo simplificado ou se será a opção pelo modelo completo. Então, para que seja possível gerar essa economia tributária para o contribuinte, é importantíssimo que desde a primeira remessa, os contribuintes passem a fornecer ao seu contador todas as informações que forem necessárias à declaração do imposto de renda. Agora, vamos mudar um pouquinho de assunto só. Muito se fala em robotização e inteligência artificial. Qual o seu ponto de vista sobre esses temas? A contabilidade tem sido um segmento altamente impactado pela tecnologia. A robotização e a inteligência artificial hoje, ela é intrinsecamente ligada à contabilidade. As ferramentas de gestão e processamento de dados, se as empresas de contabilidade não estiverem atentas a essas modernidades, naturalmente ela vai estar fora desse diferencial competitivo. Hoje, para se ter ideia, aquilo que se escriturava de forma manual até tempos atrás, até alguns poucos anos atrás, hoje toda a escrituração contábil, seja de aquisição de mercadoria, de venda, contratação de serviço, prestação de serviço, existem robôs, existe inteligência artificial que capta todas essas informações e vai processando eletronicamente isso dentro de um banco de dados para gerar as informações contábeis. Então, o profissional da contabilidade hoje, que investe em tecnologia, ele deixou de ser um escriturário para ser um analista. Então, ele vai trabalhar com conciliação, trabalhar com análise, com performance, com relatórios gerenciais e não mais escriturando. E isso, naturalmente, se deu muito pelas vias da robotização, bem como a inteligência artificial.
Agora, os cursos de contabilidade estão aptos a ensinarem essa nova metodologia aos contadores? Isso tem mudado naturalmente, a tecnologia naturalmente. Você não consegue ter essa concepção dentro da universidade, né? Porque a grade acadêmica está mais voltada para a técnica e não para a gestão. Isso ainda é uma falha na academia, mas as empresas de tecnologia contábil têm evoluído muito, né? Hoje as principais empresas, na verdade, do Brasil, são empresas multinacionais, são empresas que vieram de fora do país com essas tecnologias, e a exemplo da robotização e da inteligência artificial, existem diversas outras ferramentas que complementam também isso. Então, o profissional hoje, que não tiver no seu time um excelente time na área tecnológica, voltado para business intelligence, por exemplo, a parte de análise de dados, para a parte de relatórios de gerenciais, para a robotização, uma série de tecnologias, ele infelizmente não vai conseguir performar ao que o mercado exige hoje, que é tempestividade. A gente não tem mais como trabalhar hoje com a contabilidade desatualizada, um balanço que não seja fechado mensal, porque as companhias hoje dependem disso para captar recurso, para buscar investidor, para tomar decisões de novos investimentos ou lançamentos. Então, ou você performa, ou o profissional performa nesse nível, ou de fato ele vai perder um grande diferencial competitivo e, por gravidade, o mercado vai começar a selecionar melhor esse time. O time. Abner, infelizmente, o programa é bem rapidinho, são só 30 minutos e a gente está quase chegando ao final. O diretor já mostrou o reloginho 2 vezes, mas nós temos ainda alguns minutos. Eu gostaria de passar para você se despedir do telespectador e, com certeza, o telespectador deve estar achando maravilhoso ouvi-lo e aprender com sua experiência, sua expertise sobre esse assunto. Mas eu passo a palavra para você falar diretamente ao telespectador e se despedir dele. Eu primeiramente agradecer pela satisfação, pelo convite, me sinto muito honrado. Agradecer ao telespectador pela oportunidade de passar um pouco dessa nossa experiência, né? Ter a condição de trabalhar aqui, de falar sobre a importância da declaração do imposto de renda, que é um tema sempre atual, todo ano nós temos essas dificuldades, e que, acima de tudo, é sempre em prol do cliente e do contribuinte. Então, agradeço desde já e estarei sempre à disposição. Mais uma vez, eu é que agradeço a sua participação. E, já que eu falei antes, eu quero mandar um abraço, renovar o abraço para Cornélio Soares, para o doutor Hindenberg Dutra também, que é uma pessoa que brevemente eu vou entrevistar ele aqui. Doutor Hindenberg, espere, doutor Hindenberg. Tenho certeza que você está assistindo o programa, saiba que breve eu vou entrevistar você, para você também transmitir para o nosso telespectador as coisas que você sabe tão bem. Mais uma vez, eu renovo os agradecimentos, Abner, e desejo continuado êxito na sua empresa, que você tão bem dirige, dando sequência, já com 39 anos. A empresa vai fazer 40 anos quando? Agora em 2023. Agora em 2023. E aproveitando a oportunidade, mando um abraço também para Hindenberg Dutra. Tenho certeza que será uma das entrevistas mais valiosas que o programa vai ter a possibilidade de fazer. Com certeza, com certeza. Estaremos ávidos esperando essa oportunidade. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua costumeira audiência. Tenha certeza, próximo Ponto de Vista, traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Vale muito ser Unifacex.
A instituição que há 50 anos entrega uma educação de qualidade. Acesse unifacex.com.br. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível.